Bem-vindos mais uma vez ao canal AT Play TV, o canal de streaming do Grupo O Timoneiro de Comunicação e as nossas redes sociais, no @Jornal Timoneiro Canoas. Nesse pós-primeiro turno, estamos fazendo uma série com os candidatos que foram para o segundo turno, falando um pouquinho de como foi essa votação e qual a projeção da campanha nessa reta final agora de segundo turno. Você está vendo já na tela aí, eu recebo o candidato Ayrton Souza do PL, que recebeu a votação de 35% dos votos válidos nesse primeiro turno para a gente conversar. Candidato, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Vanderlei, e todos que estão aí assistindo. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui novamente no Timoneiro, esse órgão de comunicação tão importante e que há mais de 50 anos leva notícia e informação aí para todos nós os canoenses. Realmente quero agradecer aqui, aproveitar a oportunidade para agradecer os 35% de cidadãos canoenses, dos nossos eleitores, que optaram pela nossa candidatura, minha e do Rodrigo. Evidentemente que meu adversário que foi para o segundo turno fez 29, mas se somarmos os outros três concorrentes que acabaram migrando para a nossa composição no segundo turno, a gente vê que mais de 70% não optou pela continuidade, não optou por esse governo, esse projeto de governo que, na minha avaliação, não foi bem aprovado, não é aprovado pelos canoenses. Mais de 70%, quase 71% disse não. Então, agradeço a você, canoense, que esteve conosco no primeiro turno e estamos aí conversando, dialogando, apresentando nossas propostas nesse segundo turno. Ainda falando lá no primeiro turno, para depois a gente projetar agora nesse segundo, todas as pesquisas feitas e divulgadas, as que podiam ser divulgadas, indicavam o prefeito que busca reeleição em primeiro. E ele acabou ficando em segundo, tu ficando em primeiro. Até, eu não sei se as tuas pesquisas que tu tinha que não foi divulgado também apontava isso ou não. A minha pergunta é, aconteceu alguma coisa naquela reta final ali que tu acredita que fez essa mudança ou as pesquisas é que estavam olhando diferente mesmo? Eu acredito que as pesquisas estavam olhando diferente, porque nós tínhamos esse sentimento na rua e nós conversávamos, muitas vezes eu e o Rodrigo, conversávamos e dizíamos, ou as pesquisas estão mentindo ou a gente não entende mais nada, porque a receptividade era muito boa na rua, né? Muito boa, que tanto que a gente ficou confuso. Ou as pesquisas estão equivocadas ou a gente não entende mais nada, porque a receptividade era muito, muito boa e realmente se confirmou no dia da eleição que as pesquisas estavam equivocadas e que, ou também, talvez nos últimos dias, o pessoal foi se decidindo, né, pela mudança e tal, e aí acabou votando na nossa chapa. Nesse segundo turno, dos 4 outros candidatos que ficaram no primeiro turno, tu recebeu o apoio de 3. O Partido Novo foi uma indicação, não foi uma integração na campanha, né? E já a candidata Beth está fazendo caminhada diretamente. O candidato Márcio, não sei se ele está diretamente na campanha também, né? Mas estão diretamente na campanha. Essa composição assim de forças está sendo bem recebida? Como é que tu está vendo isso nesse segundo turno na campanha? Está sendo bem recebida, sim, tanto que as pesquisas, os indicativos, espero que elas sejam certas agora, mostram que nós avançamos, que nós abrimos uma boa diferença já, em função, sim, desse eleitorado que estava com a Beth, com o Republicano, desse eleitorado que estava com o Márcio e com o PRD, e também o indicativo do voto do Novo também fez a diferença para que nós pudéssemos estar ampliando a diferença em relação ao segundo colocado. Então, com certeza, toda a história que a Beth tem na cidade, os 2 vereadores eleitos do Republicano, mais toda a composição de nominata que concorreram, estão junto conosco, vem o grupo fechado, então faz a diferença sim. A mesma coisa o PRD do Márcio Freitas, que também está caminhando aí diuturnamente, aí, engajado na nossa caminhada, e isso a gente acredita que tem sido importante para que a nossa coligação, a nossa chapa se solidifique na intenção de buscar o voto e na decisão do eleitor.
Eu até desliguei o ar-condicionado quando tu estava falando aqui antes, porque inclusive a gente demorou para fazer essa entrevista muito pela tua condição, né, de saúde, a tua voz, a tua garganta, então eu desliguei ali. Então a gente está fazendo já um pouco afastado daquele primeiro turno e a gente conversava um pouquinho antes aqui, tu até falava da nossa manchete aqui do Timoneiro, né? Mas se a gente olha um pouquinho para as redes sociais das candidaturas, né, nesse segundo turno, a questão, claro que no primeiro turno foi muito falado, nas propostas, em muitas áreas, então está muito posto, mas a gente vê assim uma desconstrução maior, o que também é natural no segundo turno, um desconstruindo o outro, porque enfim, as pessoas têm que votar um no outro. Do ponto de vista do teu olhar assim, da candidatura, é o caminho para onde a campanha poderia ter ido, deveria ter ido para outro caminho? Eu, enquanto jornalista, estou sentindo falta da gente discutir mais as propostas e fiz, inclusive, esse mesmo tipo de pergunta para o candidato Jairo há uma semana atrás. Evidentemente, você está coberto de razão. Nós deveríamos estar falando só de propostas, porque a nossa cidade está sofrendo demais, muitos problemas para resolver. Vamos começar pela infraestrutura dos diques, a reconstrução, onde foram rompidos, né, a reconstrução, e também a construção dos diques que ainda não foram feitos, né? E ontem, no Jornal do Almoço, o atual mandatário confessou um crime lá, né? Um crime de negligência, porque ele disse que ele ajudou a liderar lá para conseguir os 70 milhões. Então ele confessou que tinha os 70 milhões em caixa e que ele não fez absolutamente nada no bairro Mato Grande, onde ele era para ele fazer o dique do Mato Grande, esses 70 milhões, que é somente agora. Por que somente agora? Depois que deu o problema, então realmente ele confessou ali que ele foi negligente ou incapaz de fazer as coisas para proteger a cidade. Então nós deveríamos estar sim discutindo, mas a minha candidatura tem sofrido ataques assim inconsequentes. De cada dia 2, 3, mas isso até que eu estou gostando, sabe? Porque está fazendo a gente crescer. Então não tenho me abalado com isso, continuo na rua, conversando com as pessoas, os eleitores estão me procurando sim, me procurando para botar adesivo nos carros, me procurando para conversar. Então essa é a procura que a cidade tem por mim. Então, cada dia, tive que ir 2 vezes na delegacia a semana, para me defender, para me proteger das fake news que têm feito. Acredito que o eleitor de Canoas é bem maduro, sabe quem realmente está disposto a administrar nossa cidade, sabe realmente quem apresentou proposta no primeiro turno. Veja bem, o candidato está reclamando que eu não tenho participado dos debates. Realmente, na minha condição de voz, que está aí, ó, desde o dia 5 eu estou com a minha voz assim. Hoje está um pouco melhor ainda. Mas no primeiro turno nós tínhamos 6 debates e ele faltou 3 debates, justamente os 3 debates em Canoas. Faltou do funcionalismo, ele fugiu do funcionalismo, não quis conversar com o funcionalismo, não participou do debate do Timoneiro e nem da Rádio Metropolitana. Então justamente os 3 debates na nossa cidade ele não compareceu e agora ele quer debater. Eu estou debatendo, sim, com a população, com a comunidade, com as entidades organizadas, com a cidade que realmente está precisando de socorro e de propostas para que realmente a nossa cidade venha a se desenvolver. Principalmente o desenvolvimento econômico vai ter um protagonismo muito grande, porque nós temos que recuperar as 21 mil empresas que foram atingidas pela enchente. Nós temos que buscar investimentos, trazer investimentos para aportar novas empresas na nossa cidade, para que a cidade possa se reerguer aí a sua economia para gerar renda, gerar emprego para a nossa gente. Eu ia lhe perguntar sobre os debates, sobre a estratégia, o senhor já respondeu, então eu quero aproveitar para, inclusive, convidar os nossos espectadores, né, já que não vamos ter o debate, o candidato aqui falou sobre isso, o Grupo Timoneiro vai na próxima semana, junto com a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Canoas, a SICS, fazer transmitir a explanação dos candidatos lá no Salão Nobre e também participar de uma sabatina de perguntas com os candidatos. Então, terça e quarta-feira da semana que vem, à 13h, nos perfis de Instagram, né, ao vivo, do Timoneiro e da SICS, você é o nosso convidado para essa conversa final com os candidatos nessa reta final aí. Candidato, para a gente
encaminhar nessa ideia de primeiro para o segundo turno, indo para a reta final, e daí lá na SIX a gente vai poder conversar mais sobre essas questões. Eu queria te perguntar se tu, na caminhada agora de segundo turno, está notando um clima diferente na população em relação às suas prioridades, ao que ela está querendo saber de compromissos e de propostas e de demandas do que estava vindo até então. Porque a campanha muda bastante, né? Saem 342 candidatos a vereador que também estavam disputando a atenção, mais os outros candidatos, e agora são só 2 disputando a atenção dos eleitores. Notou alguma diferença? O que hoje é o ponto no qual a tua campanha mais está trabalhando junto ao eleitorado? Minha campanha está trabalhando vários eixos, mas 2 são importantíssimos, né? 3, dá para se dizer, que é a reconstrução da cidade. Nós vamos garantir a continuidade da obra, ou o início das obras, né? Porque muitas estão sendo marketeadas, que já iniciaram e, na verdade, não iniciou. Que uma obra pública com recurso federal o início dela tem que ter a placa. Eu convido todo cidadão canoense a andar em todos os diques, São Luís, Matias, Mato Grande, Rio Branco e Odacaçol, ver o que tem realmente de obra que o atual mandatário está dizendo que está sendo feito. Então, a proteção da cidade é uma discussão forte, e entre elas está os alagamentos, que a enchente é uma coisa em uma proporção maior, uma extensão maior, né? Uma dimensão maior. Mas os alagamentos são constantes a cada chuva forte que dá. Tem uma chuva com mais potencialidade e a cidade já se alaga toda. Também a saúde, que passa por um momento muito difícil, Vanderlei. Nós temos 4.000 mulheres aproximadamente esperando por uma mamografia. Uma coisa aí que é um absurdo, é surreal acreditar que Canoas, com o potencial que tem, com 2 hospitais, 3 hospitais, não temos mamografia para as mulheres fazerem a prevenção. Também, mais de 20.000 cirurgias esperando pessoas na fila. E é verdade, hein? Porque a gente caminhando, a gente encontra cada situação de pessoas aí 10 anos, lá uma senhora lá na rua Boa Saúde, 10 anos esperando uma cirurgia de hérnia. Agora, na rua Tupanciretana Matias, outra senhora encontrei, 6 anos esperando uma cirurgia de hérnia. Então, realmente, a situação da saúde tem e requer urgência. Aliás, foi na saúde que o prefeito se enrolou, né? Quando o Ministério Público deflagrou aquela operação Copa Livre, onde apontou ali um desvio de mais de 65 milhões, ali é que está o problema, ali esse nó. Também, né, Vanderlei, a questão toda dos afastamentos do prefeito, esse entra e sai, toda hora trocando a equipe, troca secretário, troca os funcionários, troca as chefias, bagunçou demais a administração pública e levou a situação de Canoas para esse abismo. Temos também a questão do transporte público, que a gente encontra muita reclamação. Os usuários do transporte público na parada de ônibus, os horários sendo descumpridos, ônibus velhos. Nesses últimos 4 anos não entrou nenhum ônibus novo. Nós vamos garantir a licitação, gradativamente vai ter ônibus novos e ônibus elétricos, para também começar a cuidar da questão ambiental, do meio ambiente. Na educação também é importante dizer que entre os 4 maiores municípios do Rio Grande do Sul, Canoas está em último lugar no IDEB, na avaliação que mede a qualidade do ensino. Então, a educação só se investiu 16% dos 25% que é devido, que é constitucional. Então, uma série de coisas que a gente começa a conversar sobre cada setor e a gente percebe o quanto está difícil a situação na nossa cidade da administração pública entregar serviços de qualidade para as pessoas. E se formos falar da zeladoria urbana, meu Deus do céu, a gente vê as esquinas cheias de lixo, ruas esburacadas, ruas, passeios sem calçadas, né? Então, e onde tem calçada está tudo danificado, cheio de erosão na cidade. Realmente, nós temos que ter um choque de gestão e Canoas tem dinheiro, sabe, né? Nosso orçamento é quase 3 bilhões. Então, se nós estancarmos a corrupção e fizermos um enxugamento na máquina pública, nós vamos ter dinheiro para investir em todas as áreas com zelo e cuidado das pessoas. Tá certo, quero agradecer a presença do candidato, convidar mais uma vez vocês para terça e quarta-feira, então, a gente falar mais
sobre as propostas e a explanação dos planos de governo. Agradecer a visita aqui, a presença no nosso estúdio e deixar para a tua mensagem final aí. Isso aí, eu quero já, de antemão, assim, me pedir desculpas aí por não ter vindo na data aquela, mas eu estava realmente sem voz. E estamos aí, canoense, chegando, hoje passando o dia de hoje, faltam 8 dias para nós realmente decidirmos o futuro da nossa cidade. Você pode fazer muito bem a avaliação entre uma proposta e outra. Uma proposta que vai trabalhar os 4 anos com afinco, com dedicação, com organização do serviço público e buscando sempre priorizar o atendimento ao cidadão, aquele que precisa realmente do serviço público. Então, conto com você no dia 27, vota 22. Obrigado, candidato. Encerramos assim mais essa entrevista, então. Aproveita que está passando por aqui, te inscreve no nosso canal e já aproveita e vê aí as dezenas de entrevistas e conteúdos que temos sobre as eleições 2024. Sigam com a gente, até a próxima, tchau.